Muito bem, vamos lá pessoal, voltando com a nossa aula sobre sensor de rotação e PMS aqui da aula dia 3, tá? Só responder uma perguntinha aqui. Primeiro, pessoal da DRS Car Service, né? De Porto Alegre, Vladimir, Marcos, Adriane e Rodrigo, um abraço a vocês. Pessoal da mecânica Wilton Car, né? Até colocou aqui uma pergunta. Olá, professor, boa noite. Ele pega, mas não dá rotação. Tem a dica? Bom, se o motor pega e não tem rotação, ou seja, não sobe o giro, aí tem que fazer uma análise mais detalhada. Aí já é mais difícil ser sinal de rotação, tá? Tem que analisar, primeiro, combustível, se a pressão ou vazão está muito baixa. Então ele pega em marcha lenta, que é mínimo, né, a injeção, mas não dá aceleração, e essa linha dá, sim, muito defeito no massa de ar. Mas o massa de ar é fácil. Você desliga o massa de ar, se o giro subir, já sabe que é ele, tá? Então, massa de ar, a dica é bem direta, né? Bem simples, tá? Mas aí teria que fazer uma análise um pouco mais detalhada, tá? Ele pega e não dá rotação, tá? Então, teria que realmente medir pressão de combustível, ver o massa de ar e ainda fazer mais testes no motor. Bom, estão vendo aí na telinha o eixo gira-brequim ou vira-brequim ou árvore de manivelas? Estão vendo na parte do mancal traseiro do motor, ó, do lado esquerdo, né, ó, temos ali o mancal traseiro e onde é preso o volante do motor. Estão enxergando? Vejam aí a setinha vermelha. O que aparece aí na ponta da seta vermelha? Uma roda dentada. Exatamente, pessoal. Uma roda dentada, que é a roda dentada onde temos a montagem de forma perpendicular, ou seja, fazendo o ângulo certinho, né? Certinho de 90 graus, temos a montagem do sensor de rotação do motor. Então a roda dentada, ela está parafusada no eixo vira-brequim. Ela não é prensada. Ela foi prensada de forma errada. Ela está mal encaixada. É parafusada em posição única. Não dá para montar errado. Mesmo porque temos aí, ó, uma roda dentada de 60 dentes. Faltam 2. Vai cair para 58 dentes. E aquela história, né? 20º dente é PMS do 1 e 4. 50º dente, PMS do 2º e 3º. Cilindros gêmeos, pessoal. Vejam aí, ó, os colos do virabrequim, ó. Ó, o colo, né? Os moentes, né? Do virabrequim. Temos os mancais, que são o centro do virabrequim, correto? Ó, lá na ponta 1, 2, 3, 4, 5 mancais. E temos 4 moentes, que são os que estão para fora do centro. Primeiro e quarto cilindro, segundo e terceiro cilindro. Ok? Moentes onde estão fixas as bielas, tá? Nós temos os mancais e a fixação das bielas junto aos moentes. Bom, vejam os cilindros gêmeos. 1 e 4 são gêmeos, 2 e 3 também são gêmeos. Por que eu estou insistindo nisso? Porque é através dessa predisposição dos moentes 1 e 4 em relação à roda dentada e dos moentes 2 e 3 em relação à roda dentada, que o sinal desse sensor, além de ser rotação, também é de PMS. Entenderam isso? Porque é fixa a posição da roda dentada. Em relação aos moentes, é fixa. Então, 20º dente, PMS do 1 e do 4. 50º dente, PMS do 2º e 3º. Poxa, por que essa diferença do 20º para o 50º? Pessoal, quantos dentes teria a roda dentada no total?
60? Ah, faltam 2 dentes. Tudo bem, é só para efeito de sincronismo, mas teria 60. Se é 4 cilindros, temos o quê? Cilindros, né, opostos. 1 e 4 são gêmeos e eles estão opostos ao 2 e 3. 60 dividido por 2, 30. Então a distância entre 1 e 4 e 2 e 3, teremos 30 dentes. Tá? Agora, o que é necessário na hora de tirar, fazer a manutenção no virabrequim? Olhem a peça em mãos, pessoal. Que cuidado devemos ter? Cuidados absurdos com a roda dentada, né? Porque esses dentes, pessoal, não pode bater, amassar, entortar. Já era. Vai dar um sinal incorreto, vai atrapalhar todo o funcionamento do sistema. Ou seja, no manuseio, na manutenção, tirou o virabrequim, vai lavar, a roda dentada não pode sofrer nenhum impacto, nenhuma pancada, senão vai danificar os dentes com toda a certeza. Tá? Vamos lá. Roda dentada, fixo diretamente na parte traseira do eixo virabrequim, está posicionada para ficar aí sempre bem próxima, né, do sensor. Mas não tem ajustes ou regulagens, é fixa. A sua movimentação gera o campo magnético no sensor que envia o sinal a ECU. Então, pessoal, é assim. Cada dente que se aproxima do sensor, o sensor gera o campo magnético. Esse sinal é para o módulo 1. Outro sinal, 2, 3, e assim vai. Por que ele tem 58 dentes e faltam 2 dentes para completar os 60? Para perder a contagem. Ou seja, ele vem contando. 1, 2, 3, vai, vamos pular, né? 57, 58, não tem 59 ou 60. Ixi, e agora? Começa de novo. 1, 2, 3, 4 e por aí em diante. Ou seja, ele conta até o 58, aí vai ter a ausência de 2 dentes. O próximo qual vai ser? 1. Ele já está programado para essa contagem. E aí começa de novo. E é sabido que 20º dente, PMS do 1 e do 4, 50º dente, PMS do 2º e 3º. Estão lembrados? 1 e 4, 2 e 3. O módulo identifica exatamente o PMS. Então, além de rotação, este sensor também informa, né, para o módulo indiretamente o PMS. É por isso que mesmo sem o sinal do sensor de fase, esse motor funciona. Só que a injeção eletrônica, com o sinal só do sensor de rotação, não consegue injetar sequencial. Por quê? Não sabe se é o 1 ou o 4, né, o primeiro ou o 4º cilindro, que vai estar em admissão. Não sabe. Os dois têm PMS, mas PMS vão começar a descer, né? Um deles vai admitir, o outro está começando a combustão. Um deles vai injetar legal, o outro não precisa. Mas como a injeção é indireta, né, é fora da câmera, não tem problema. O combustível vai ficar parado lá na válvula de admissão, né, nas válvulas de admissão. Ou seja, só com o sinal do sensor de rotação e PMS, a injeção de combustível deixa de ser sequencial e passa a ser banco a banco. O que é banco a banco? Injeta o 1 e o 4, depois injeta o 2 e o 3. 1 e 4, 2 e 3. Funciona? Funciona e funciona muito bem. Pessoal, ele não vai injetar o dobro. Ele injeta 2 vezes, mas pela metade. Tá? Para que, no total, as 2 injetadas do primeiro cilindro equivala a uma completa. Do quarto, a mesma coisa.
segundo e terceiro, a mesma coisa. Tá? Então, em vez de injetar de uma vez só, ele injeta 2 vezes de forma fracionada, para totalizar uma só. Agora, quando tem o sinal de fase, aí esquece. Aí é sequencial. Mas sem o sinal do sensor de fase, não adianta. O sistema vai injetar o combustível banco a banco, de 2 em 2 cilindros, tá ok? Vamos lá, o nosso próximo assunto desta aula, sensor de temperatura do ar admitido. Estão vendo aí na telinha de vocês, pessoal? É a mangueira de entrada de ar, né? Que vai lá para o corpo de borboleta. E tenho certeza, quando muitos de vocês que viram escrito sensor de temperatura do ar, assim, não, esse é o sensor MAF, sensor de massa de ar. Esse carro tem, além da massa do ar, um sensor só de temperatura do ar admitido. Vamos lá, a teoria da peça. Viram onde ela está? Ó, uma travinha de metal, ele é encaixado diretamente na tubulação de entrada do corpo de borboleta. Um plugue eletrônico de 2 fios está ligado nele, tá? Então vamos lá. Sensor de temperatura do ar. Fixo direto no tubo de entrada de ar, antes do corpo de borboleta, depois do sensor de massa de ar. É a sua localização. Mede a temperatura do ar admitido após o sensor de massa de ar. Este ar já está mais aquecido que o ar ambiente devido à sua movimentação. Ainda mais se o caso for um áudio turbo. Aí aquece mais ainda. Tá? Entendam, todo o movimento do ar, passando pelo filtro de ar, MAF, tubulação, até chegar no corpo de borboleta e entrar, né, no coletor, esse ar sofreu atrito. Se for turbo, então, mais atrito ainda. Ou seja, muda a temperatura dele. Pessoal, o ar, quanto mais quente, quanto mais aquecido, mais leve, menos denso ele está. Então, é uma informação importante para melhorar ainda mais, para adequar ainda mais a quantidade de combustível que vai ser injetada. Quanto que é importante, né, esse sinal, tá? Quanto que é necessário ter, ele em um detalhe maior agora, a trava, os 2 fios do sensor, né? Ele está encaixado no tubo de entrada de ar, tá? Então, quanto que é importante ter esse tipo de informação? Então, vamos ver, temperatura do ar. Essa informação é uma forma de complementar os sinais recebidos pela ECU. Assim, os cálculos da densidade do ar admitido ficam mais precisos. Afinal, quanto mais quente, mais leve é o ar admitido. Então, quanto mais passagens nós temos para o ar, tubulações, turbo, o ar tende a, devido ao próprio atrito, pessoal, a passagem, ele vai aumentando a temperatura. E isso não é legal. Isso não é desejável para uma injeção de combustível, tá? Por isso que pega-se esse sinal e aí adequa-se à injeção de combustível. Não é à toa que carros mais novos, né, turbo, tem, além do turbo, né, nós temos ali um sistema arrefecedor de ar. Não temos? O que nós temos aí em motores turbo, né, modernos? Linha diesel, bastante. Nós temos o resfriador do ar, chamado de intercooler. Não é isso? Intercooler é um radiador de ar. Caminhão, né, ônibus tem bastante, né? Por quê? O ar, pessoal, quanto mais frio, o intercooler faz isso, né? Ele tira calor do ar admitido. O ar, quanto mais frio, ele está mais denso. O que isso significa? As moléculas estão mais
concentradas. Tem mais moléculas ali juntas e elas não estão em grande movimentação. Então é importante o ar estar frio. Tá? Quais ligações esse sensor tem? São 2 pinos ligados ao chicote do veículo, sendo, terminal 1, é a resposta, é o sinal do sensor que vai para a ECU, pino 53. E o terminal 2 é aterramento, pino 67. Bom, isso é padrão, pessoal. Né? O pino 1, que é o sinal, o módulo manda 5 volts, com controle de tensão. Conforme aterra esse sinal, vai cair mais ou menos esses 5 volts. Ou seja, é um sensorzinho de temperatura padrão, né? Do tipo NTC, coeficiente negativo de temperatura. Tá? Mais uma telinha para vocês aqui, ó. Além do MAF. Opa, a aula de hoje não é do massa de ar, né? O MAF. Mas porque além de ter sensor de massa de ar, esse motor tem ainda temperatura do ar. Poxa, será que precisava ter 2 sinais aí próximos? Por quê? Temos, além do sensor MAF, temos ainda o sensor de temperatura do ar. A questão é uma maior precisão na definição dessa densidade do ar. Quanto melhor este cálculo, mais precisa, melhor será a mistura ar e combustível. Tá ok? Muito bem. Caros alunos do MEC, o nosso detalhe da ECU e, como sempre, mais uma dica para você. Olha que dica legal, ó. O desgaste interno do motor, principalmente, ó, gravem isso, o excesso de folga axial do eixo virabrequim pode causar uma oscilação no sinal do sensor de rotação em relação à roda dentada, tendo variação da rotação. O que é isso? A roda dentada não está no meio do virabrequim, né, no mancal traseiro? Se ali tiver uma folga muito grande, mancal traseiro do virabrequim, gastou a bronzina, o virabrequim tende a flutuar. Concorda comigo? Se gastou a bronzina que ajusta o virabrequim, ele tende a flutuar em rotações. A distância entre o sensor e a roda dentada não é fixa. Se o virabrequim flutua, esse sinal também vai ter alteração. Então, cuidado com o motor folgado. Ok? Vamos à perguntinha da nossa aula. Essa linha apresenta falha em chicote? Será que resseca chicote, etc? Sim, né? Principalmente nos conectores dos sensores, os mais próximos do escapamento também. Belezinha? Prontinho, alunos do MEC, vamos ao nosso plantão de dúvidas. Marcelo Reinaldo de Godoy perguntou: professor, nesse motor, se pifar o sensor de rotação, ele pega pelo sensor de fase? E se pifar o fase, ele pega pela rotação? Sim. O rotação é primordial. O fase é complementar nesse motor, tá? José Alceu da Silva, lá da Autoelétrica Alceucar. Escopino, essa folga no virabrequim é parecido com o que acontece com o Fiesta, com o motor Endura? Sim. O motor Endura é um motor que também apresenta muito desgaste, né, de mancal traseiro, e aí vai ter oscilação, tá, da folga axial. É que aqui no Audi, a roda dentada está dentro do motor, né, dentro do bloco, né, ou seja, o virabrequim, mas dentro do bloco, mergulhado no óleo. No Endura, né, ele está na parte de trás do volante do motor. Mas a mesma coisa, a folga axial vai dar alteração no sinal do sensor. Tá? Vladimir, da DRS Car Service, a falha do sensor de temperatura do ar vai apresentar que problema? Que defeito apresentará no motor? Sensor do ar altera muito consumo e a aceleração do motor. Ou seja,
tende o motor ficar mais acelerado e, claro, ter o consumo mais alto de combustível. Também de Marcelo Reinaldo de Godoy. Professor, via osciloscópio, facilmente se vê essa avaria do sinal de rotação, decorrente da folga do eixo virabrequim. Positivo. Realmente, no osciloscópio, você enxerga esse sinal. Em vez dos dentes estarem numa reta só, eles têm uma curva de sobe e desce. Quando o motor está com folga axial, tá? Ou a folga no mancal traseiro do virabrequim, tá? Às vezes, você consegue até enxergar isso, tá? Girando o motor, tá? Até consegue enxergar, tá? Porque tende a ser uma coisa bem mais grosseira, um negócio muito forte, ok? Rodrigo Augusto Diegues. Ao dar partida no motor, qual seria a leitura da rotação do sensor ruim? Vendo através do scanner. Bom, o ruim, ele vai dar um sinal 0, normalmente, tá? Entenda o seguinte, todo motor, quando você dá na partida, quantas RPM ele está girando? Quem faz girar é o motor de arranque, mas normalmente o motor gira pelo motor de arranque a uma rotação entre 250 a 300 RPM. É o normal, pelo menos na maior parte dos carros, tá? Então aí, entre 250 a 300 RPM. Então se você está com o scanner ligado e der na partida, a leitura de rotação, mesmo o motor sem pegar, se o sensor de rotação estiver bom, tem que ser algo em torno de 250 a 300 RPM, tá? Mecânica Will Tocar. Professor, já fiz de tudo, mas alguma coisa não dá rotação. Medições de bomba, ignição, só tem marcha lenta. Quando você tem uma variação, o motor tem giro, pega, mas não dá rotação, tá? Pode ter o quê? Fluxo de ar incorreto, aí vai para o massa de ar. Pode ser problemas de combustível, pressão e invasão de bomba. Outra coisa, escapamento. Se o escapamento estiver obstruído, você também não tem giro no motor, tá? Então muitas vezes tem que soltar um pouco o bocal do escapamento, mesmo que faça um pouco de barulho, né? Só para nível de teste, né? Mas você já consegue fazer uma ou outra identificação, tá? Então é bem o básico. Combustível, que mais? Ver a questão do escapamento, tá? E sinal de entrada de ar. Pessoal, essa injeção do Audi é uma injeção digital, ou seja, muitos dos sensores, para um efeito de teste, eu posso desconectar, para ver se o defeito para ou não, ok? Muito bem, caros alunos do Universo do Mecânico, fechamos aqui mais uma aula técnica. Semana que vem, aula 5 do Audi A3, sensor parte 2. Um abraço a todos e até o nosso próximo encontro.